longe, a construção parece igual a tantas outras. Os carpinteiros serra, o barulho do martelo pneumático abafa todos os sons da criação. Depois, quando se olha com mais atenção, percebe-se que faltam alguns pormenores essenciais. Não se vêem betoneiras a misturar quantidades industriais de cimento, não se vê betão a trepar pelas paredes, mas a obra não está parada, continua a crescer. Então, quando se olha de novo, percebe-se que esta construção é diferente de todas as outras. Uma construção que, em vez dos cimentos, utiliza a terra para erguer as habitações. Uma construção que recupera o saber tradicional e empírico dos nossos avós, valorizando o material que existe em abundância, é natural e reciclável. Só que esse saber antigo está agora ao serviço de novos projetos, de novos sonhos, ao serviço de uma filosofia que recusa agredir o planeta em que vivemos. Estou a fazer um projeto turístico com várias casas. Nesta zona vou realizar 6 casas para a gente que gosta da zona do Parque da Costa Vicentina. A oferta é turismo numa zona muito protegida e um turismo em casas que têm uma qualidade ecológica. Para alcançar este propósito, foi necessário recorrer à mão de obra local, procurar quem ainda detinha este saber tradicional. Nenhum de nós temos uma formação mesmo feita em taipa, né? Tem sido mesmo com os antigos que nós falamos na aldeia e até nos mostra as ferramentas que utilizavam antigamente. E depois temos os arquitetos, claro, a explicar-nos todos os dias, vêm à obra e vêm explicar como é que se faz. Bater com os pés primeiro, calcá-la bem, de modo a que fique mais ou menos uniforme. Depois de obtidos esses conhecimentos, foi necessário dar formação aos homens, recrutados em empresas de construção civil da região, que sempre se dedicaram às técnicas convencionais, mas que agora estão a converter-se e a especializar-se na construção com terra. Comecei por servente, depois por tijolo, de pedreiro ou carpinteiro também gosto, não é? Mas isto faz bem, a gente até-se aqui a bater, gosto disto. A técnica para erguer paredes em taipa, um tipo de construção em terra típico do Alentejo e do sul da Europa, é simples, quase instintiva. Há que construir painéis em madeira, conhecidos como taipais, sobre uma base de alvenaria para que a terra não assente diretamente no chão. O espaço entre os taipais é então preenchido com terra úmida. Terra que deve ser pouco argilosa, mas possuir pedras e cascalhos em abundância. Eu vou ver se tem barro a mais ou se tem barro a menos. Para isso arranjo uma tabuinha onde pego nesta bola que já usei e vou fazer um rolo. Vou fazer assim um charuto com alguma espessura e mais ou menos o mais homogéneo possível, e por isso é que eu tirei as pedrinhas grandes, porque senão eu não consigo fazer este teste como deve ser, porque essas pedrinhas não permitem que isto seja uma massa só e eu possa tirar as minhas conclusões. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr na minha mão, de modo a ver quando é que ele parte. Aqui a meio, ou 5 centímetros, mais ou menos, para um lado ou para o outro, se ele partir nesta margem, em princípio a quantidade está certa. Em princípio a quantidade de barro até está equilibrada. Porque se ele partir muito na ponta, quer dizer que não tem barro que o ligue e, portanto, preciso de barro. Mas se ele partir junto à minha mão, quer dizer que tem barro a mais e que conseguiu ligar aquilo tudo, e então eu vou ter que fazer o tal equilíbrio de modo a que não seja barro puro e depois não sofra as consequências ao longo do tempo. Eu vou pegar nele e vou fazê-lo correr pela minha mão. Chega a uma altura em que ele parte inevitavelmente. Pronto, partiu. Então eu estendo a parte com que fiquei, estendo outra vez a parte com que parti, e a relação é muito parecida. Ele partiu quase a meio. Pronto, em princípio esta terra tem a quantidade de barro necessária para poder ir para o taipau, para ir umedecer e depois de úmida, então, ser comprimida no taipau. Depois de colocar a terra nos taipais, há que compactá-la.
calcando com as botas e bater de forma sincopada, com o tradicional pilão de madeira. Estamos aqui a bater. Senti frouxo. Se a gente depois largar o maço, eu peço dar 2 porradas seguidas, levanta, está batido. Se eu bater e ficar morto, em baixo, não está apertado. Claro que nem todos usam as mesmas técnicas. Existem diferenças subtis que são quase as assinaturas de cada arquiteto. Alguns preferem construir uma cofragem em madeira, seguindo o desenho da futura casa. Depois de uma só vez, enchem esse imenso taipau com a terra e comprimem com martelos pneumáticos. Nós fazemos esta cofragem grande, perdemos um bocadinho mais de tempo, mas depois, como temos a máquina, aquilo depois é andar mais para a frente, quer dizer, é chegar ali e fazer uma taipalada corrida. Chegamos a ser 8, 10 a trabalhar. Enquanto, se for esses taipais pequeninos, podem ser só 4 pessoas, porque 2 é no chão a preparar a terra e 2 em cima a bater. O resultado pode ser tudo aquilo que quisermos, das modestas casas de camponeses das aldeias alentejanas aos montes que salpicam a paisagem do sul, ou casas fantásticas onde o tradicional e o moderno se fundem e onde se nota a assinatura de um arquiteto conceituado. É o caso do Monte dos Reganguinhos, em plena Serra do Cercal, um turismo rural repleto de cores, de espaços intimistas e de bom gosto. O velho monte está irreconhecível. O antigo casão agrícola, que tinha espaços amplos, foi aproveitado para as salas de refeições e de estar, para o canto da música e também transformado numa habitação, onde vivem os proprietários. Já a antiga casa foi modificada em unidades independentes de quartos e casas de banho, tendo sido refeita a sua cobertura. Neste caso aqui foi bastante estimulante recuperar e tirar partido de construções existentes de um monte agrícola que estavam abandonadas já há vários anos para lhes dar um novo uso que tenha um contexto na vida atual. No interior, a opção foi outra. Muitas paredes ficaram com a terra à vista. Algumas delas ostentam mesmo as suas marcas antigas, chamuscadas pelo calor de antigas braseiras. Tudo isso foi mantido, a memória do espaço, os sinais que revelam antigas funcionalidades. Portanto, esta porta que dá para a casa de jantar foi transformada em casa de jantar. Foi uma abertura feita porque não existia e tirou-se partido deste espaço amplo para fazer o espaço de refeições, dos pequenos almoços, etc. Obviamente que as janelas foram também mais abertas, colocados novos caixilhos, a chaminé foi introduzida, não existia. Portanto, os espaços comuns que necessitam de áreas maiores e espaços mais amplos instalaram-se precisamente nos sítios que eram destinados aos apoios agrícolas. A sua casa é outro bom exemplo. Também foi restaurada, como Teresa gosta de fazer. Eu tenho uma especial prazer em tirar partido das construções que já existiram, que foram construídas, que correspondem a espaços impermeabilizados e já utilizados para se voltarem a utilizar e a fazerem parte da vida do homem. Um pouco mais a sul, para lá de Odmira, Graça Jales divide-se entre duas paixões, a arquitetura e o turismo. Há uns anos mudou radicalmente de vida e instalou-se no Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Encontrou um monte em ruínas e não lhe resistiu. Estamos numa das zonas mais protegidas do Parque Natural. Eu tinha aqui umas ruínas, não se pode construir, portanto podia-se reconstruir. O que existe foi o que eu fiz. É um turismo também um bocado diferente dos outros turismos, porque os outros turismos têm os quartos todos ao lado uns dos outros, e estas casas estão separadas. E também é para pessoas que queiram estar mais sozinhas e mais em contacto ainda com a natureza, porque de facto estão aqui rodeadas de uma panóplia de habitats muito forte e única.
A sua casa foi construída em taipa. Tem um jardim de inverno que lhe permite a entrada da luz solar. O interior é desnivelado, com degraus e mezanine. Cá fora, a casa integra-se perfeitamente na paisagem alentejana, misturando-se com os tons dominantes no montado. No exterior é uma planta retangular e a única diferença foi aqui no jardim de inverno que acabei por recuar e recriar os muros alentejanos, a forma como eles eram construídos antigamente. Foi usar os materiais tradicionais da arquitetura tradicional. Como disse, os muros de pedra, a taipa nas paredes e o adobe nas paredes interiores. Houve aqui uma história com um vizinho alentejano, o Tibrices, que eu fui-lhe apresentar uma dimensão de um adobe e ele disse que não era assim, que não prestava, que ele é que sabia. E acabou-me de fazer estes moldes e foi com estes moldes que eu fiz aquele adobe que está naquela parede, que era como eles faziam as paredes interiores. Nós estamos aqui no bairro Almoada de Mértola, portanto é um conjunto, é um bairro importante aqui que ocupava aqui esta estrutura da antiga acrópole da cidade, mais ou menos com 30 casas, construído em princípio todo na mesma altura, à volta do século XII, meados do século XII, quando a dinastia Almoada tinha aqui o poder na cidade. É um bairro de gente, chamemos de remediada. São pequenas casas que dão para a família tradicional mediterrânica dessa época. Isto é o pátio de uma delas. Tinha aqui numa parte central um pequeno terrenozinho onde seriam plantadas plantas aromáticas de cozinha, salsa, coentros, etc. Este conjunto estava rodeado por vários compartimentos. Quer dizer, compartimentos, a cozinha dupla, aqui um pouco naquela zona. Atrás de mim, aqui era uma espécie da sala mais importante da casa, com o leito principal, onde o pater familias e a sua mulher fariam continuidade familiar. Aqui a alvenaria um pouco mais baixa, aqui era a parede em taipa. O exterior era revestido com cal. A cal era também não só a questão decorativa, era uma proteção decisiva da taipa. A taipa não pode ficar às intempéries, como é normal, não só porque se desfaz, mas também porque suja, não é? Portanto, a cal serve de fixador e de defesa da própria taipa. Todas as paredes são feitas em taipa e todas eram caiadas. Aliás, é um princípio ainda hoje usado. Toda a Vila Velha, aqui em Mértola, todas as casas são em taipa também, simplesmente não se vê. Claro que todas estão rebocadas e caiadas ainda hoje. Aqui entrava-se na latrina, que era uma latrina que é dividida num pequeno átrio que pudicamente tapava o acesso à fresta no chão que servia de saída. A divisão aqui é o único pedaço que temos em adobe, que é o caso mais estreito, que habitualmente o interior da casa era feito em adobe. Aqui vemos agora uma parte interessante do resto da taipa, não é? Temos a parede em alvenaria, até aqui. A partir daqui era a taipa. Esta era já o assentamento da taipa, chegava aqui à ombreira da porta, em porta dali, e esta é a largura clássica desta época, à volta dos 50 centímetros também. E subia até mais 2 metros o máximo, acima, porque depois teria aqui os telhados que viravam para o interior da casa, fazia o pátio, era o centro da casa, com os telhados com águas que vertiam para o seu interior, e todas as paredes desta casa eram em taipa também. Taipa muito bem feita, de tal forma que sobreviveu até hoje. Estas ruínas de taipa do século XII não foram as únicas que chegaram até nós e que demonstram bem a antiguidade das construções em terra. Do período islâmico sobreviveram ainda várias fortalezas construídas em taipa militar. Uma densa mistura de terra compactada,
pedra e cal que resistia às incursões árabes e cristãs. São grandes cofragens, bastante mais largos, conforme a largura da muralha. E as muralhas habitualmente podem ter 3, 4 metros de largura, continua a ser utilizada até ao século XVII e século XVIII mesmo. Ainda há grandes muralhas feitas em taipa militar até ao século XVIII, porque é eficaz mesmo contra os canhões, quando embatem naquela terra, são comidos, embebem-se naquela terra e não a destroem. O Castelo de Paderne, nos arredores de Silves, é um bom exemplo. Apesar da degradação a que foi condenado este monumento nacional, ainda é bem visível a imponência da taipa e da terra. Esta técnica de construção foi atravessando milénios e sobreviveu até ao século XX, chegando a ser usada nos meios industriais como as minas. Em São Domingos, concelho de Mértola, os vestígios em terra estão por todo o lado, por entre as antigas oficinas e armazéns, nas casas dos velhos operários, nas ruas traçadas a régua e esquadro. Perante o abandono evidente, a taipa vai desaparecendo. Volta a fundir-se com a terra, no meio do aço e do ferro retorcido. E com ela esvai-se a riqueza do nosso património industrial e a memória das gentes. A taipa não é a única técnica de construção em terra que ganhou raízes em Portugal. Muito usual nas aldeias beirãs, o tabique era utilizado como divisória em paredes interiores. Para tal, construía-se uma grelha de madeira que formava um entrelaçado e no seu interior o espaço livre era preenchido por uma mistura de terra argilosa, palhas e outras fibras vegetais. Excepcionalmente nos vales do Alto Douro, o tabique também era usado para construir o último piso das habitações destinado à família. É o caso da povoação de Salzedas, a escassos quilómetros de Lamego. De um lado, temos a imponência do mosteiro, onde as pedras guardam a história de vários séculos. Pedras de granito, duras e enegrecidas pela passagem do tempo. Do outro lado da estrada, separados por uma estreita faixa de empedrado, uma curiosa e labiríntica teia de ruelas, um retrato fiel do que seria uma urbe medieval. Ao entrar aqui, neste pequeno povoado, parece que recuamos no tempo. As casas também são em granito, mas apenas no piso térreo ou até ao primeiro andar. A partir daí, entra-se no território do tabique. As madeiras das casas prolongam-se pelos balcões superiores, pelas varandas e por curiosos passadiços que dão passagem de umas habitações para as outras. Mas estas não são as únicas características insólitas. As cerca de 40 casas estão também unidas por passagens interiores e vários postigos de vigia. E isso sucedia porque, garantem estudiosos como o padre António Seixeira, os ocupantes deste bairro seriam judeus e constituíam uma espécie de família alargada. Qualquer pessoa que se sentisse perseguida ou que fosse perseguida, fosse pela lei régia, fosse pelo bispo, portanto pelos eclesiásticos seculares, sempre que entrasse neste couto tinha proteção imediata, porque quem mandava era o abade. Neste bairro não vivia gente rica, não viviam nobres, mas, sobretudo, gente que tinha os seus problemas com a sociedade ou com o rei e que procurava obter a proteção junto do mosteiro, junto do abade. Quando aqui chegou há 2 décadas, o padre António Seixeira ainda viu quase todas estas casas ocupadas. Outros tempos, como recorda. Há 18 anos que vim aqui para esta paróquia e ainda vi muita gente, ou alguma gente, a habitar neste bairro. Claro que a sua vida era uma vida normalíssima, de aldeia, de gente que aqui passava os seus dias entre a sua casa e os seus campos. Hoje em dia, as ruínas invadiram o bairro como uma maleita contagiosa e sem cura, onde o mau gosto e a corrupção dos materiais dominam. Em várias habitações, por exemplo, as paredes estão protegidas por umas folhas inestéticas e onduladas de zinco. Noutras casas, ainda são visíveis os resquícios da cal branca que protegia as paredes, por vezes cobertas por lâminas negras de xisto. Muitas janelas eram em guilhotina,
mas essas seriam as mais recentes, pois as outras eram simples portadas de madeira. Infelizmente, todo este património cultural e arquitetónico está irremediavelmente a perder-se. O que temos neste momento é uma perca substancial desse revestimento exterior, que é frágil e que carecia sempre de uma manutenção regular, não é? Temos em algumas situações onde isso depois nos permite ver o esqueleto dessa mesma parede e em algumas situações, até podemos identificar porque elas já correspondem, digamos, a uma divergência em relação ao padrão, que tem havido alguns, ou houve a dada altura, alguns remendos, algumas colocações de situações postiças, situações onde, por exemplo, se colocavam também ou ardósias, fazendo escamado, ou colocando já em situações relativamente mais modernas, no início do século XX, já a chapa zincada, pintada. Ideias para a salvaguarda deste núcleo de tabique não faltam. Uma perspectiva que é meramente pessoal é que poderíamos, de facto, fazer aqui um investimento no sentido quase pedagógico e constituir, a partir destes vestígios que aqui existem, um laboratório e, ao mesmo tempo, uma oficina de aprendizagem, sobretudo para esta região, de uma tecnologia construtiva que é muito antiga, que está disseminada ao longo de toda a Europa, desde a Anatólia até o nosso país. A justificação, o racional para esta proposta é bem simples. Este património, para além do seu valor estritamente documental ou histórico, tem um valor superlativo, se assim quisermos dizer, que é a preservação para a memória futura de uma tecnologia construtiva que ainda pode dar frutos, ainda pode, de facto, voltar a fazer sentido. Digamos que a pegada ecológica de um material ou de uma tecnologia construtiva desta é extremamente diminuta em relação às tecnologias dominantes na construção atualmente. Mas nem tudo é passado. O adobe, por exemplo, ainda se fabrica. Estes tijolos artesanais de terra crua são arcaicos e toscos, maciços. Os entendidos passam de boca em boca o nome de quem ainda domina este saber. É assim que se ouve falar de António Paulo, dono do telheiro O Gaio, que se dedica ao fabrico artesanal de tijolo burro e que, quando lhe pedem, também produz os velhos adobes. Isto sempre foi um negócio do meu pai. E desde pequeno que eu vinha para aqui trabalhar, entre aspas, porque isto, quando se é pequeno, isto é praticamente era uma brincadeira, não é? Uma exploração infantil. Vinha-se para aqui e havia algumas tarefas. Naquela altura havia muitas crianças a fazê-las. Cantear os tijolos. E pronto, desde pequeno que eu vivo nisto. O seu negócio principal é fazer todo o tipo de tijolo burro, peças artesanais em barro maciço e cozidas. Podem ser usados no revestimento das paredes ou serem aplicados como tijoleira no chão. Os tijolos estão dispersos por todo o espaço. As paletes onde seca o barro já moldado ocupam grande parte do telheiro, formando pilhas quase intermináveis. Estão montados sobre uma espécie de carris para mais facilmente se gerir as diferentes fases de secagem dos tijolos. Junto do escritório funciona o coração da oficina. É ali, sobre um estrado metálico, que são moldados os adobes e os restantes tijolos. Os dois homens dividem entre si as tarefas. António Paulo faz aquilo que mais gosta. Vai buscar a massa escura e úmida e coloca-a dentro das formas. Amassa um pouco o barro, molha as mãos e alisa, retirando o excesso. Depois, avança para a bancada do lado, onde repete a mesma operação. Assim, num movimento perpétuo que pode durar várias horas. Eu gosto muito de fazer tijolo. Isto que estou a fazer. Há outras tarefas que... o cozer, o cantear. Eu gosto de fazer tijolo. Com os adobes tudo é fácil. Começa-se, tal como nos outros tijolos, pela massa, pela mistura da argila com as areias. E se for caso disso, ainda se juntam pedaços de cortiça ou palhas. A consistência certa é obtida sentindo o barro com as mãos. Vale a experiência. A base é a argila.
Neste caso, nós misturamos-lhe uma pouca de areia para enfraquecer muito. Neste caso particular, esta argila é demasiado forte para fazer tijolos com esta grossura. Se fizéssemos só com a argila pura, o tijolo ia estalar todo, ia ficar todo aos bocadinhos. Então temos que enfraquecer um pouco a argila para que o tijolo não estale. Antigamente os adobes eram colocados nas eiras a secar. Faziam-se castelos com eles, empilhando-se uns sobre os outros para aproveitar o calor e as brisas de verão. Depois de secos, os adobes têm de ser canteados, ou seja, há que aparar os cantos e raspar as impurezas que se tenham colado à terra. Uma operação lenta, feita um a um, com uma faca comprida. António Paulo não esconde o seu prazer na realização de cada uma destas tarefas, mas a sua preferida continua a ser a moldagem, o momento em que mergulha as mãos no barro. Esse prazer pelo barro primordial é partilhado pelos velhos habitantes de Vales Mortos, nos arredores de Mértola. A sua aldeia está repleta de casas de terra, como muitas outras da região. Claro que nas obras mais recentes a taipa foi sendo substituída pelo tijolo e pelo cimento, mas a terra ainda mantém um lugar de privilégio, especialmente na memória coletiva. O meu pai comprou um terreno ali, o Sr. José Lourenço Brão. Nas condições, custou-lhe até 3 contos dele por aquilo. E aquilo disse-lhe logo assim, olha, eu comprei essa terra, mas nas condições de me fazer 2 casinhas. E o homem, como era padrinho, fez 2 casinhas em taipa, muito bem feito. Depois fomos para lá, assim que aquilo foi despachado, fomos lá para as casas e tal, estivemos lá vivendo. E o meu pai começa a cavar terra ali no quintal, tinha ali um quintal, começou a cavar terra, já não ando muito de terra e essa coisa toda. E começou a construir também lá mais 3 casas, armadas àquelas, fez uma água e depois fez a outra água. E dali depois fomos para lá, começou assim, olha, aqui ainda então a casa começou a rebocá-las, rebocou-as, pôs-parou-as e essa coisa, estão umas casas perfeitamente bem, há 50 e tal anos que aquelas casas estão lá feitas. Um outro vizinho tem uma história semelhante, a história do dia em que construiu a sua própria casa com a ajuda da família. Eu comprei lá o monte, mas o monte tinha pouco campo. E então depois pensei em fazer mais casas, vivemos lá todos, tinha 4 filhos e aí a mulher. E então não tinha taipais, fui a Pias e comprei umas tábuas e fiz uns taipais, arranjei as agulhas, que é o que segura os taipais por baixo, e uns maus para bater a terra, e meti-me a fazer aquilo com o meu pessoal. Eu armava os taipais, com a minha filha ajudava-me a armar os taipais, e depois ela, mais a mãe e os irmãos, mesmo pequenos, todos, traziam terra com os baldes, deitavam-me lá para dentro e eu batia a taipa. E construí 2 casas, lá no monte, tudo em taipa. Cada vez que se construía uma nova casa, era um problema social que se resolvia. Os conhecimentos eram empíricos, aprendidos com os mais velhos, com os pais, os tios ou os vizinhos. O saber passava de boca em boca e, através dele, abriam-se as portas da autoconstrução. Eram 2 taipais, tinham 2 taipas de cada lado, e estava um homem naquele lado, e tinha uma corda ao meu. O homem outro estava naquela frente e estavam os 2 no botão. E havia uns mares, chamavam uns maços, que tinha um cabo, e depois tinha aqui a macetazinha assim, em pau, e depois aquilo era tudo batido assim, arremada à taipa, tudo montado, e depois era batido assim, a terra ia toda cruzada, toda batida, toda cruzada, até o fim. Depois assim, enfim, estavam ali, tudo ficava ali apertada, nunca mais ali saía aquilo. Durava ali o resto. Depois, sendo rebocada, aquilo era uma maravilha. Essa realidade quase desapareceu nas últimas décadas. Os pedreiros e os construtores civis monopolizaram o mercado, mas não tem de continuar a ser assim. No Sobral da Adiça, há quem comece a dar tímidos passos para recuperar o conceito e a prática da autoconstrução. Bom dia. Eu quero tirar isto aqui. Como estou ali num curso de taipa, estou a aprender a ver se tiro esta parede para levantar outra mais ali de barro. E então, é levantar mais uma paredezinha de nova de barro com aquilo que eu estou a aprender. Estou com a ideia de pôr junto os meus colegas do curso, vamos aqui a nós e a gente levantamos a parede.
O curso de taipa a que se refere Fernando Reis decorre todos os dias no centro da vila, bem cedo pela manhã, por causa do calor sufocante. No caminho, Fernando vai encontrando os companheiros de curso, quase todos de etnia cigana, como ele, mas nascidos e criados no Sobral da Adissa. Chegados à casa paroquial, um edifício impressionante em taipa, mas já abandonado e em ruínas, os formandos deitam mãos à obra. Têm de peneirar terra para garantir que as impurezas são retiradas. Depois, há que encher carrinhos de mão e levá-los ao local onde o taipal está a ser erguido. Também vão buscar água ao velho poço para misturar a terra. Tudo feito num verdadeiro espírito de equipa. Está a acontecer um curso de formação de construção, mais na área da reconstrução, com taipa, que nós estendemos um bocadinho às outras técnicas construtivas com terra, com adobe e com BTC, mas é centrado fundamentalmente na taipa, que se destina à população residente, fundamentalmente e na origem de etnia cigana, se bem que há outros elementos que não o são. Aqui tentamos que estas pessoas possam, através da autoconstrução, consolidar as suas casas, fazer as melhorias e as alterações que pretendem e fazerem elas próprias com conhecimento real do material terra e da técnica construtiva, fundamentalmente a taipa. No fundo, Miguel Mendes acredita que, além de resolver um problema social grave, está a contribuir decisivamente para o renascer de uma tradição comunitária, essencial para a sobrevivência destes povoados no interior alentejano. Esse tipo de construção era feito de uma forma comunitária, muitas vezes. Não era a própria pessoa que construía a casa, era mais o núcleo comunitário que construía as casas de todos. E depois havia aquela célebre coisa que tem alguma piada, por exemplo, quando fazia o chão em terra batida, no final fazia-se um grande baile dentro da casa e esse baile até servia para as pessoas, ao dançarem, compactarem mais o pavimento interior da casa. E o que se pretende aqui também é um bocadinho isso. Sobretudo tendo em conta que se trata do núcleo de formandos, que são bastante homogéneos, até com ligações familiares, alguns deles. É interessante também ver até que ponto é que pode funcionar agora durante o curso esta intervenção naqueles que já têm casas que vão ser construídas, a intervenção do grupo, para depois, posteriormente, isso tornar a funcionar e isto até depois poder estender-se a outras pessoas de cá, não é? O entusiasmo é grande. Lidar com a terra é algo de ancestral, que está nas nossas origens, enraizado bem fundo no nosso código genético. Por vezes, percebe-se que lidar com o barro, essa matéria primordial, é quase recuar ao tempo de criança. E esse espírito reflete-se na coesão do grupo. Mexer na terra, fazer argamassas de terra, ou brincar com o barro, é quase uma coisa quase infantil, no bom sentido do termo, não é? E para além disso, há uma vantagem neste tipo de construção, é que a falta de necessidade de utilizar eletricidade e meios mecânicos gera silêncio na obra, e esse silêncio permite que as pessoas conversem, que cantem, que brinquem, que digam disparates, se for preciso, não é? E isso faz criar um certo ambiente que vai evoluindo ao longo de uma obra em taipa. Uma outra faceta que atrai estes jovens é o facto do curso de taipa ser muito prático. Aqui não existem salas de aula. O saber teórico é passado oralmente pelo professor, testado todos os dias junto do taipal. Desta forma, o curso acaba por ter também interesse para a paróquia, que ficará com uma parte do edifício recuperada. É uma casa que estava abandonada, quer dizer, não tem utilização aparente, é uma casa paroquial, pertence à paróquia. E houve um protocolo entre a Junta de Freguesia do Sobral da Adissa e esta paróquia, no sentido de nós podermos fazer aqui uma série de trabalhos experimentais que pudessem, por um lado, ter a vertente pedagógica para o curso, como material de experimentação e como espaço físico para experimentar e para aplicar os conhecimentos, e por outro lado que daí resultasse alguma coisa para o bem da comunidade. Agarramos num compartimento da casa e vamos recuperá-lo integralmente, utilizando só as técnicas e os materiais que existiam, portanto, desde o pavimento até à cobertura. Vamos fazer um único compartimento que vai ficar acabado e vai ficar à disponibilidade do que a Junta de Freguesia depois, eventualmente, quiser fazer com ele. Não somos isso, já nos ultrapassa. Os avanços tecnológicos do último século vieram condenar as construções em terra. Com o advento do cimento e do betão, a taipa e o adobe ficaram moribundos. Só que a fatura apresentada ao planeta revela-se todos os dias demasiado alta.
As indústrias são consumidoras brutais de energia e o transporte rodoviário dos cimentos também tem custos energéticos pesados, com consequências altamente negativas para o ambiente e para a bolsa das pessoas. No caso das construções em terra, nada disso pesa, já que toda a energia utilizada vem do sol, inesgotável e a custo zero. O mesmo se aplica aos consumos de água, às emissões poluentes, aos desperdícios e à erosão dos solos. Tudo pode ser contabilizado. Neste binómio entre a economia e a ecologia, as construções em terra apresentam-se como sendo altamente vantajosas. Mas não só. Este tipo de construção permite criar emprego local, dá formação especializada, pode até contribuir para a criação ou revitalização de alguma indústria artesanal, o que reforça ativamente as economias regionais. Outra vantagem evidente é o facto de terra ser altamente resistente ao fogo, porque é um material incombustível, além que este tipo de casas tem uma acústica ótima e um comportamento térmico excepcional. A terra respira, absorve a umidade e expele-a. O reboco é feito com areia e cal e também absorve e expele a umidade. E, portanto, durante o inverno, a parede de terra absorve a umidade e depois, quando vem o verão, o aquecer da parede provoca a evaporação da água que foi condensada durante o inverno e, como isto são processos muito lentos, essa evaporação, como qualquer evaporação, provoca uma baixa de temperatura e daí a casa de terra ser fresca. Não admira, pois, que a terra crua esteja a regressar em força como material de construção por excelência. Para esse regresso, que se diria assombroso, muito contribuíram os valores do século XXI. Um renovado espírito pelo ambiente, pelas matérias naturais, pela tradição adaptada aos novos tempos. Mas nem tudo são vantagens. A resistência antissísmica destas construções é a sua maior fraqueza. A explicação é simples: o peso elevado das construções, provocado pela necessidade de se erguerem paredes grossas, origina uma reduzida resistência mecânica. Para resolver o problema, estão em curso vários estudos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sentimos uma grande lacuna a nível nacional nas construções de terra. Depois focalizámos para as construções de taipa, sobre a sismicidade e qual a resistência destas construções a abalos sísmicos. Para resolver estas dúvidas, houve a necessidade de criar simulações que mostrassem como as casas de terra se poderiam comportar em caso de terremoto. Foi isso o que Idália Gomes fez no computador. Fizemos um modelo de um edifício, já com as características ideais e ótimas, e construímos um modelo de uma edificação. Colocámos este modelo num programa de cálculo automático, simulámos as ações sísmicas, né? O próprio programa faz isto, e então retirámos os esforços e vimos como é que se comportava este tipo de construção para abalos sísmicos em Portugal. Os resultados foram animadores. A investigadora concluiu que, com alguns reforços simples, a resistência sísmica das casas de taipa aumenta consideravelmente. O reforço das paredes com vergas de madeira ou cunhais em pedra são duas das possibilidades, mas também se podem cintar as paredes com vigas de betão. Tudo depende do gosto de quem constrói e do local onde a casa é erguida. O risco sísmico não é igual em todo o território nacional. Mas o estudo não se limita aos tremores de terra. Idália Gomes está também a investigar qual a melhor forma de colmatar as rachas que inevitavelmente aparecem nas casas de taipa. Está a estudar-se uma argamassa tipo que pretende colmatar essas dificuldades existentes na reabilitação, na reparação de construções de taipa. No Laboratório de Engenharia da Universidade de Aveiro estão em curso outras investigações que tentam apurar a resistência sísmica dos adobes, muito comuns em toda a região. Parte do trabalho de campo, o levantamento das casas de adobe existentes na Mortosa, foi realizado por Sara Silva. Das tipologias que se encontram, que são mais significativas, é a casa de brasileiro, que vem da influência dos imigrantes. Há muita imigração na Mortosa, principalmente do Brasil, da Venezuela. E as casas pátio, que são as casas dos lavradores, que são casas de arquitetura mais simples, portanto, são casas de pisos térreos, em relação às casas de brasileiro, que são casas mais imponentes, que são casas com 2, 3 pisos, casas mais ricas.
Dora Silveira também andou a investigar as casas, mas dedicou a sua atenção ao centro de Aveiro. Eu identifiquei cerca de 60% dos edifícios como sendo ocupados. 20% estão claramente devolutos e depois 20% não foi possível verificar a ocupação. Os edifícios com 2 andares existem em maior quantidade que os edifícios de 1 andar. Eu registrei edifícios até 5 pisos, o que é incrível, não é? 5 pisos com adobe, mas já são casos mais pontuais. Em simultâneo com este trabalho, realizou testes de resistência a paredes erguidas no próprio laboratório. Neste momento temos um conjunto de 10 paredes que vão ser ensaiadas e o objetivo é determinarmos a resistência à compressão e a resistência ao corte, bem como o módulo de elasticidade, que são propriedades fundamentais para qualquer engenheiro que queira fazer um projeto sobre uma construção existente, um projeto de reabilitação, por exemplo. Os resultados são animadores, garante o professor Humberto Varum, coordenador da equipa. Para construções de pequena altura, se tiverem uma geometria bastante regular, se tiverem uma distribuição da massa e da rigidez de uma forma uniforme, estas construções conseguem resistir a ações sísmicas se forem devidamente pormenorizadas e desenhadas. Eis uma boa notícia para os entusiastas das casas de terra como Alexandre Bastos. Para este arquiteto, um dos principais responsáveis pelo renascimento da taipa, nada disto surpreende. Ele que vive e trabalha em casas de terra, conhece bem as suas resistências e potencialidades. Desenhou e acompanhou a construção do sítio, que agora usa para criar novos projetos de arquitetura, mas onde também se dedica à pintura, à escultura e à fotografia. Eu tinha uma necessidade muito grande de ver, construir, e tinha também uma necessidade muito grande de realizar o meu próprio espaço para mim, porque estas coisas de tintas não são às vezes compatíveis com a vivência com outras pessoas, não é? Decidi fazer um ateliê onde reunisse as possibilidades, o ambiente e o espaço inspirador para a pintura. O resultado não podia ser melhor. Foi uma experiência ótima que proporcionou um saber que ainda hoje dá frutos. Correu muito bem, foi rápido, demorou 33 dias e foi absolutamente correto. Toda a taipa, toda a construção em terra foi tirada da proximidade onde estamos agora, sem que com isso notasse alguma ferida na paisagem. Claro que para o sucesso muito contribuiu José Manuel Manso, um velho mestre taipeiro da região. Só que os valores tradicionais podem e devem fundir-se com visões mais modernas e contemporâneas. O meu mestre é ele. É graças a ele que eu depois continuei a fazer imensas casas de taipa, imensa construção em terra. E essa arquitetura não tem que ser necessariamente mimética. Tem é que salvaguardar os valores tradicionais e trazê-los para uma linguagem arquitetónica contemporânea. E esse é um grande desafio. Liberdade é a palavra preferida de Alexandre Bastos para definir as construções em terra. É uma liberdade que eu acho que é intrínseca, sob o ponto de vista ecológico, sob o ponto de vista do material. Nós podemos preservar séculos uma casa em terra, ad eterno, ou podemos deixá-la morrer. Para isso basta tirar o telhado ou tirar umas telhas. Ela vai se fundir, digamos assim, com a natureza. Isso permite uma coisa que na construção convencional não conseguimos. Tirar um pilar de betão, partir o tijolo todo, fazer as fundações, refazer todos os materiais e deitar uma lata de lixo fora. Portanto, há um sentido ecológico, de mobilidade e de liberdade. Henrique Schreck também se mudou para o Alentejo, mostrar as suas casas, as construções que primeiro nasceram como esboços no papel e que com o amadurecimento das ideias brotaram da terra, é um dos seus grandes orgulhos. Esta habitação nasceu a pedido de uma pessoa da zona. É dos poucos casos de pessoas da região que querem construir em terra,
uma vez que existe algum estigma por parte de grande parte da população sobre a construção em terra, mas há toda uma nova geração que está interessada em construir em terra. Eu aproveitei a morfologia do terreno para fazer um resto de chão e um primeiro andar em que depois optei pela sustentação de uma parede um pouco mais alta com 3 grandes contrafortes, que são estes, a prever inclusivamente situações sísmicas. Esta habitação, também por opção da dona da casa, tem uma autonomia energética interessante, é uma experiência engraçada, porque a energia elétrica não vem da rede pública, vem de painéis fotovoltaicos e de um pequeno moinho eólico de ajuda à geração de eletricidade para a casa. A água é fornecida por captação e a energia elétrica faz com que a água venha para esta pequena construção, onde existe um sistema de limpeza e de captação do ferro, que é uma das características da água desta zona. Foram colocadas pedras que têm uma característica fantástica de recolher o ferro, depois passa por uma série de tanques de filtragem e acaba numa luz infravermelha de tratamento final para consumo. A parte de esgotos é tratada com plantas. Todos os esgotos da casa vão dar a uma pequena fossa que depois conduz tudo para aquele pequeno jardim onde todos os efluentes são tratados e transformados em água, que depois são recolhidos num tanque, e essa água pode ser usada posteriormente para rega. Mas existem outros bons exemplos do seu trabalho. Esta casa nasceu com um projeto feito para 2 estrangeiros, ele é francês e ela é alemã, que estavam a viver na América Latina e que adoraram o desenho e que estavam com vontade de voltar para a Europa, e então abordaram no sentido de eu adaptar a casa à vida deles. A casa desenvolve-se em U com a criação de um pátio, um pouco de influência mediterrânica, e cuja função é de ajudar ao conforto de temperatura e de umidade da casa, mas também proporcionar uma vivência que não seja propriamente o jardim descampado e, portanto, haver uma zona de recolhimento. Depois lá dentro fiz uma coisa que é mais ou menos, é recorrente em toda a arquitetura e na minha prática arquitetónica, que é ir buscar os materiais da zona, a começar pela terra que existe no local. Neste caso não existia terra porque estamos com terrenos arenosos, dada a proximidade do mar. Tive que vir trazer a terra para construir. Depois os restantes materiais fui buscá-los também o mais próximo possível, o recobrimento dos pavimentos, as madeiras, os rebocos são de cal, como sempre. Penso que as pessoas se sentem bem aqui, pelo menos é o que me têm transmitido, e a obra correu extraordinariamente bem. Todas estas casas nasceram aqui, no ateliê de Henrique Schreck, que também é feito de terra. É neste espaço recuperado, como manda a tradição, que Henrique dá largas à sua imaginação, confortável e devidamente acompanhado por objetos que lhe são preciosos. Objetos que recordam o seu percurso de vida e a descoberta das casas feitas em terra. Quando cheguei aqui, comecei a olhar pelo campo e a perceber-me que a construção era extremamente bem entrosada e bem encaixada com o terreno, com o envolvente, muito bem colocado em relação ao sol. E a princípio até pensei, sem ter ainda conhecimento de como é que as casas eram feitas, pensei que era Deus que atirava as casas do ar e elas caíam no chão e acachapavam-se e ficavam muito bem colocadas no terreno. Com o andar do tempo e uma certa pesquisa, descobri que afinal era exatamente o oposto. Eram os homens que puxavam as casas da terra para o céu e, portanto, essa relação com a terra era muito profunda e essa parte fascinou-me completamente.